Bem-vindo de volta. Hoje estamos novamente com Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Obrigado por dedicar seu tempo. Vi algumas imagens muito preocupantes vindas de Teherã, mostrando ataques ao centro da cidade. Você deve estar exausto, então agradeço muito por se juntar a nós. Thank you very much for having me, Glenn. Yes, Muito obrigado por me receber, Glenn. Sim, eles realizaram ataques aéreos, e ouvi de um dos meus amigos que a casa dele foi gravemente danificada. Então eles estão atacando alvos civis. and so they are striking civilian targets. Bem, este é o segundo dia da guerra. Conversamos ontem de manhã, antes que estivesse claro até que ponto os americanos estavam envolvidos. Mas agora, é claro, temos muito mais informações depois de mais de 24 horas de conflito. Então, o que sabemos até agora em relação aos alvos no Irã e a forma como o Irã está retaliando? Well, the assassinations, except for Bem, os assassinatos, exceto pelo líder e pelos generais que foram martirizados, os outros assassinatos não foram eficazes. as you've E como você viu, a resposta iraniana tem sido imediata e contínua. Houve ataques com mísseis e drones contra o regime israelense, mas também contra ativos, alvos e bases militares dos Estados Unidos. Mais do que apenas bases militares. Onde quer que os AUs tenham ativos, eles também estão sendo alvo. Acho que o foco tem sido mais nos Emirados e no Bahrein do que em qualquer outro lugar. Então isso continua. E além disso, pelo que entendo, os iranianos têm usado principalmente armas mais antigas, drones antigos, mísseis antigos. E os mísseis de nova geração foram usados muito raramente, ou nem foram usados em muitos casos. rarely used or they haven't been used in many cases. So what they're doing is that they're trying to O que eles estão fazendo é tentar esgotar as capacidades de defesa aérea, seja no Golfo Pérsico ou no regime israelense. Depois, presumo que passarão para as armas mais novas. Os iranianos também realizaram um ataque aéreo, ou uma série de ataques aéreos, com sua força aérea, o que é um desenvolvimento interessante. Acho que isso irritou os americanos, e por isso eles responderam com seus próprios ataques aéreos. Muita gente está nas ruas em Teherã. É algo espontâneo. Eu mesmo não tive lá, mas pessoas que estiveram dizem que são apenas cidadãos se reunindo por conta própria em luto. Mas basicamente é isso. But that's basically it. Bem, temos visto muitos ataques enquanto o Irã retalia contra alvos americanos na região. Vimos ataques aos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait e Jordânia. Eu não tinha certeza se a Arábia Saudita havia sofrido algum ataque, mas também Omã, porque eles têm uma instalação portuária usada pelos militares dos Estados Unidos. Muitas pessoas estão surpresas com a extensão disso. No entanto, não deveriam estar, se tivessem ouvido você, porque você deixou muito claro que era isso que o Irã faria se fosse atacado novamente. Mas você vê uma estratégia nisso, o que eles estão tentando alcançar, considerando que os estados do Golfo estão, pelo que parece, sendo tão visados. E Israel, é claro, também foi atacado novamente. Mas não vimos muito em termos de ataques à marinha dos Dallas Small. Ou talvez eu apenas não tenha percebido. Well, as you rightly pointed out, if Bem, como você apontou corretamente, se o regime de Trump tivesse pessoas com um mínimo de bom senso, teriam reconhecido que isso aconteceria. A surpresa é algo que deveria nos surpreender, embora não surpreenda, porque já estamos acostumados à ignorância deles. Acho que haverá uma escalada maior adiante se os Estados Unidos e o regime israelense continuarem nesse caminho. Os iranianos estão obviamente atacando, mas não estão usando todas as suas capacidades. O ritmo pode aumentar muito facilmente e rapidamente. Como expliquei antes, as capacidades subterrâneas do Irã não são algo que os americanos possam destruir. something that the Americans can destroy. And
Essas capacidades subterrâneas, voltadas para o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, são muito mais extensas e potencialmente mais destrutivas do que as bases subterrâneas de mísseis direcionadas ao regime israelense. Essas bases foram construídas desde a invasão do Iraque, portanto, os iranianos vêm se preparando para um possível ataque, agressão ou invasão dos Estados Unidos desde aproximadamente 2003, se não antes. Após 2003, eles realmente começaram a concentrar esforços em instalações subterrâneas, tecnologia de drones e tecnologia de mísseis. Assim, neste momento, os iranianos estão basicamente prejudicando os americanos e também esses regimes árabes, porque os mercados dessas regiões serão gravemente afetados e provavelmente de forma permanente. Eu me lembro, e tenho certeza de que você também se lembra, de que antes de Saddam Hussein invadir o Kuwait era a joia do Golfo Pérsico em termos de riqueza e prosperidade. Mas depois da invasão, mesmo que suas forças tenham sido repelidas e o Kuwait tenha recebido todo tipo de compensação do Iraque sob Saddam Hussein, o país nunca se recuperou de fato. O poder econômico se deslocou para a parte sul da região do Golfo Pérsico. Não acho que os Emirados, o Catar ou o Bahrein irão se recuperar completamente do que aconteceu, porque isso mostrou o quão vulneráveis eles são. E se isso continuar, obviamente a situação vai piorar muito para eles. Se a guerra se expandir, a situação ficará ainda pior. Há conversas de que os sauditas e os emiradenses podem lançar algum tipo de ataque contra o Irã, o que eu acho que seria totalmente insensato, porque então o Irã teria uma desculpa para atingi-los com muita força. E eles são muito vulneráveis. Não são um povo forte. Os emiradenses têm apenas cerca de 1,4 milhão de cidadãos com passaporte, e a Arábia Saudita não conseguiu derrotar o Iêmen. E é claro, se a Arábia Saudita confrontar o Irã, pode esperar que o Iêmen também abra uma frente contra ela. Teremos que ver como isso se desenrola. Mas em todo caso, o ponto é que o Irã pode fazer muito mais do que está fazendo agora. O Irã está se preparando para uma guerra de longo prazo, mas estamos vendo uma onda bastante impressionante após outra de ataques com mísseis e drones acontecendo. Bem, vamos ver agora com a confirmação da morte de Khamenei. Eu estava me perguntando qual é o significado disso em termos do conflito. Eu vi, é claro, alguns protestos violentos no Paquistão, em Karachi, quando tomaram e incendiaram um consulado americano. Vi pessoas no Bahrein comemorando enquanto o Irã ataca a 5ª Frota Americana. E, claro, em várias cidades iraquianas, as pessoas também estão indo às ruas. Mas se fosse para traduzir isso, digamos, para o significado desse conflito, porque para os Estados Unidos isso parecia ser, você sabe, missão cumprida, colocar a faixa no porta-aviões. Qual é o verdadeiro significado disso? Bem, o Ayatollah Khamenei foi uma figura imponente. E ele falava 4 idiomas. Ele era um mestre da literatura persa. Também era um mestre da literatura azeri e árabe, e sabia inglês igualmente. Isso é algo de que tenho conhecimento pessoal. Ele leu inúmeros romances em inglês que eu conheço. Acho que um de seus romances ocidentais favoritos era Os Miseráveis, de Victor Hugo. Ele foi preso várias vezes antes da Revolução e depois da Revolução, quando a guerra começou, tornou-se um de seus líderes. Quando a guerra começou, ele foi para a linha de frente como voluntário, não tivesse experiência militar. Ele adquiriu sua experiência nas batalhas durante os primeiros meses da guerra, quando as forças armadas iranianas estavam em desordem. Tinha sido logo após a Revolução, e todo o exército havia sido gravemente enfraquecido. Muitos oficiais e recrutas desertaram em apoio à Revolução, e vários generais deixaram o país. Alguns chegaram a ser capturados. Portanto, o exército não estava em boas condições quando Saddam invadiu. Essa é uma das razões pelas quais eles, obviamente, invadiram.
Naquela época, a guarda tinha apenas algumas armas leves. Então, quando ele foi, eles basicamente lutavam não como soldados bem treinados, mas como voluntários, pessoas que praticamente não tinham nada diante de um exército muito poderoso. Quando ele se tornou presidente, perto do fim da guerra, quando os americanos entraram e lutaram ao lado de Saddam Hussein, a guerra se tornou muito mais difícil. The war became much more difficult, and he left Tehran and went to the war. Ele deixou Teherã e foi para as frentes de guerra, para as áreas mais sensíveis onde as batalhas estavam acontecendo. Havia muita preocupação de que ele pudesse ser morto, mas ele queria estar lá para elevar o moral. Esse era o tipo de pessoa que ele era. Vimos que ele permaneceu em seu escritório. Ele estava jejuando durante o Ramadã, estava trabalhando e foi atingido. Ainda assim, o Ocidente e a propaganda anti-iraniana diziam que ele estava escondido em algum lugar, quando na verdade ele estava em seu escritório. Vimos pessoas nas ruas saírem espontaneamente desde cedo esta manhã. As pessoas ficaram nas ruas até tarde da noite passada, sem saber que ele era um mártir. Mas novamente saíram cedo nesta manhã. Então veja, muitas pessoas estão de luto e ele é de forma esmagadora uma figura muito popular. O Ocidente gostaria de retratá-lo como impopular e odiado, mas você viu as manifestações de 11 de fevereiro. Tenho certeza de que muitos dos seus telespectadores viram no aniversário da Revolução. Está claro onde está o sentimento popular no Irã, apesar das sanções, das dificuldades e das privas impostas ao povo. Mas de qualquer forma, ele será lembrado como um mártir pela Palestina, um mártir pelos oprimidos e como alguém que fortaleceu o Irã e apoiou os países latino-americanos que se opuseram à hegemonia dos Estados Unidos. No sul da África, também foi fundamental no apoio às forças anti-apartheid. Ele foi uma figura imponente. Mas eu acho que o que os Estados Unidos realmente fizeram foi fortalecer o Irã, porque há muita raiva, tanto dentro quanto fora do país. No Iraque, as pessoas estão furiosas. Estamos vendo imagens vindas de lá. Aparentemente, no Paquistão, havia soldados americanos, se não me engano, que atiraram contra manifestantes. Acho que isso vai endurecer a posição iraniana. E como você viu ontem, imediatamente após os ataques israelenses, vimos a resposta iraniana. We saw the Iranian response. And I think that was very significant. And that response E eu acho que isso foi muito significativo. Essa reação vem continuando desde então, ontem, na noite passada e hoje. A Força Aérea, como eu disse antes, participou, então acho que isso mostra que as instituições estão funcionando bem, que a sociedade está unida e que está indignada. Os apoiadores do Irã, além de suas fronteiras, estão revoltados. Não acho que isso seja bom para os Estados Unidos ou para quaisquer procuradores ou aliados americanos na região. Então, de certo modo, eles causaram mais dano a si mesmos do que benefício, ao contrário do que esperavam. Eles o transformaram em um mártir, literalmente um mártir. E acho que isso vai torná-lo muito mais popular, até mesmo além de sua base habitual. Beyond the normal constituency. This culture of Karbala and Ashura and Imam Hussein. Essa cultura de Karbala e Ashura e do Imam Hussein, o neto do profeta, é muito poderosa na cultura iraniana e xiita e na cultura islâmica de forma mais ampla, até mesmo entre muitos sunitas. Seu martírio foi enquadrado ou é visto dentro desse contexto porque o inimigo, o Yazid do nosso tempo, Trump e a classe Epstein, o atacou. E isso fortalece o poder brando do Irã. Fortalece a unidade e a simpatia pela posição iraniana. Eu não vejo isso como uma perda. Quero dizer, obviamente, haverá dificuldades. Alguns dos generais terão de ser substituídos, e então um novo líder será nomeado de acordo com a Constituição. Mas eu acho que em um panorama mais amplo, isso na verdade fortalece a República Islâmica e a resistência. Uma coisa que se destaca aqui, porém, como uma observação final das últimas 24 horas, é que isso não seguiu uma escada de escalada lenta e tradicional,
como muitos esperavam. Não apenas houve ataques retaliatórios contra os estados do Golfo, mas também o fechamento do Estreito de Hormuz. Isso foi considerado, essencialmente, a bomba nuclear geoeconômica, e já foi lançada no primeiro dia. Então, como você vê as possíveis escaladas daqui para frente? Ou acha que isso foi apenas tudo acontecendo de uma vez? Well, the Iranians have not yet Bem, os iranianos ainda não revelaram suas capacidades. A capacidade deles de destruir petroleiros e ativos do outro lado do Golfo Pérsico é enorme, e eles ainda não recorreram realmente a essas capacidades. Esses drones que você vê sendo constantemente lançados contra Dubai ou diferentes portos e ativos dos Estados são drones antigos e representam apenas a ponta do iceberg. Portanto, se o Irã quiser fechar completamente o Estreito de Hormuz, isso pode ser feito. Mas ele também pode fazer algo muito mais devastador, que é destruir tudo. Se ele destruir tudo e depois houver paz, ou um cessar-fogo, ou uma interrupção das hostilidades, e o Estreito de Hormuz estiver aberto, não haverá navios passando pelo estreito, e não haverá produção de petróleo ou gás que os navios possam transportar para fora do Golfo Pérsico. ships can take out of the Persian Gulf. So what Iran can do is far greater than what it is. O que o Irã pode fazer é muito maior do que o que está fazendo agora. Mas eu acho que o Irã está basicamente, assim como durante a Guerra de 12 Dias, gerenciando a guerra porque quer ver como as coisas vão se desenrolar. Nós não sabemos se essa guerra vai durar 2 semanas, 2 meses ou 6 meses. Simplesmente não sabemos. Alguns de nossos amigos em comum, assim como outras pessoas, falam sobre os problemas que os Estados Unidos e o regime israelense enfrentarão nos próximos dias em relação à munição, mas também aos caças. Como eles precisam voar de muito longe, precisam ser reabastecidos, 2 vezes, se não me engano, para bombardear o Irã. Isso causa muita dificuldade. Diminui o número de vezes que podem bombardear o Irã e também, acredito, coloca muita pressão sobre os próprios jatos. Eles precisam ser reformados, então não está claro por quanto tempo os Estados Unidos podem sustentar isso. O que eu acredito que os iranianos estão fazendo é exauri-los, estão esgotando suas defesas aéreas. Eles estão usando seus mísseis e drones antigos porque, em 5 anos, e novamente não sou especialista nesse assunto, eles se tornam cada vez menos úteis. Então agora é a hora de usá-los. Todos esses mísseis e drones mais antigos estão drenando as capacidades de defesa. Esse USAP cargo a situação. O Irã está preparando por uma escalada. Already preparing itself for escalation. So it's hiding, it's keeping its capabilities hidden. Então, está se escondendo, mantendo suas capacidades ocultas, intactas, espalhadas pelo país, usando equipamentos ou armas mais antigos, mas atacando de forma eficaz. Acho que teremos que esperar para ver quanto tempo isso vai levar. Mas se olharmos para o modelo anterior, e novamente, peço desculpas se minha resposta não for muito útil, porque não conheço o futuro nem os detalhes do que o Irã está planejando. Se a guerra de 12 dias que vimos antes for um bom modelo, acho que é justo dizer que os israelenses estavam exaustos depois de, digamos, 7, 8, 9 dias. Não sei exatamente quando, mas as coisas estavam piorando. Então, embora eu não saiba por quanto tempo os americanos e os israelenses podem continuar com isso, acho que é esse o modelo que os iranianos estão observando. Exauri-los e depois aumentar a pressão. Bem, o que você está descrevendo, então, são 2 estratégias de guerra diferentes. Parecia que os Estados Unidos estavam esperando por uma guerra rápida de mudança de regime para eliminar a liderança militar e política. E o resto, eu acho, eles esperavam, se esperança é uma estratégia, que o Irã desmoronasse seguindo o modelo sírio. O que você está descrevendo, porém, é uma guerra de atrito, em que os iranianos tentam se tornar capazes de absorver a dor e os ataques que vêm em sua direção, revidar e presumir que o adversário se esgotará primeiro. Só como uma última pergunta, eu sei que você não pode prever o futuro, mas, considerando o que você já viu do passado,
Uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui é que eles têm um histórico de erros de cálculo. is that they have a history of miscalculations. And I actually just did a program on Al Mayadeen. Na verdade, acabei de participar de um programa na Al Mayadeen, que foi transmitido na sexta-feira. Mostrei que essa narrativa de que o Irã está em colapso, desmoronando, de que a revolução é desprezada pela juventude e que uma contra-revolução ou uma nova revolução está prestes a acontecer, existe desde o final dos anos 80, nos anos 1990 e assim por diante. Isso simplesmente continua. É a mesma coisa repetidas vezes e nada muda. E quero dizer, se alguns dos seus espectadores tiverem tempo para dar uma olhada, especialmente na primeira metade do programa, é realmente fascinante. Você poderia simplesmente trocar as frases e as manchetes daquela época pelas de agora, e ninguém perceberia a diferença. Seria exatamente a mesma coisa por mais de 40 anos. Então o problema é que o Ocidente tem essa narrativa na qual investiu tanto. E claro, eles colocaram muito dinheiro em propaganda. Tem dezenas de milhares de iranianos na folha de pagamento no Ocidente. Quero dizer, só na Albânia, eles têm de 3 a 4 mil trolls iranianos da organização terrorista MEK. Então, quando há tanta gente lá, imagine quantos são financiados por todos esses canais de televisão anti-iranianos que transmitem para o Irã e a Pérsia. Há muito mais deles no Ocidente do que realmente no Irã. Canais de televisão, sites, veículos de notícias e assim por diante. Todos hostis ao Irã. Mas a questão é que as pessoas que eles financiam criam um círculo vicioso. Elas reforçam essa narrativa. E suas políticas em relação ao Irã acabam se baseando em uma premissa falsa, o que leva os formuladores de políticas a tomarem decisões equivocadas. Então eles batem de frente com o muro. Mas, como a narrativa é tão poderosa, eles não mudam, apenas voltam e fazem a mesma coisa repetidas vezes. Para mim, a ideia de que o Irã vai de alguma forma entrar em colapso é simplesmente ridícula. Mas para eles, mesmo que não tenha colapsado no passado, e tivemos o falecimento do Imam Khomeini, o assassinato de um presidente e de um primeiro-ministro, na época em que ainda tínhamos um primeiro-ministro sob a Constituição anterior, o assassinato do chefe de Estado, todo tipo de evento catastrófico. Recentemente, um presidente morreu em um acidente de helicóptero. Ele faleceu. Não sei se foi martirizado. Não tenho provas disso. Mas a questão é que o sistema é muito mais forte e estável do que eles imaginam. E acho que isso vem do orientalismo. Eles pensam, bem, o Irã é apenas esse despotismo oriental. Corte a cabeça e tudo desmorona. Enquanto o Irã, a sociedade iraniana, é muito sofisticada. E a Constituição, se alguém a lê, é um Estado complexo. E nós temos uma estrutura estatal complexa. Então o líder, quando falece ou se torna mártir, é substituído. E a estatura do Ayatollah Khamenei aos olhos do povo, como eu disse antes, aumentou. Ele se tornou uma grande figura da revolução. Muitas pessoas teriam preferido que ele não ficasse em casa ou em seu escritório, mas essa foi a decisão dele. Permanecer onde estava. Aparentemente ele disse que muitas pessoas não têm para onde ir, então ele também não iria a lugar nenhum. Essa era a sua visão de mundo. Portanto, a questão é que eles deveriam ter entendido isso, mas não conseguem por causa de suas narrativas, de seu orientalismo e de seu racismo. E eu acho que isso vai continuar sendo assim nos próximos dias e semanas. Bem, a gente percebe na literatura esses defeitos comuns nas narrativas. Por exemplo, depois da Revolução Bolchevique, sabe, as pessoas que realmente odiavam os comunistas foram as que migraram para os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos de repente precisaram aprender sobre esse novo país que havia surgido, a União Soviética, recorreram à diáspora que tinham em casa. E claro, as informações que recebemos vêm justamente daqueles que mais odeiam o governo, que tentam assegurar que se você apenas sabe pressioná-los um pouco, eles vão cair facilmente. Algo como vamos recuperar nosso país, essencialmente.
E há também algumas narrativas, é claro, que foram criadas de forma deliberada. Isso é interessante. É sempre o mesmo tipo de estratégia, eu acho. O adversário é todo-poderoso e fraco ao mesmo tempo. O adversário é mau, irracional, todo-poderoso, mas também fraco. Então, se apenas o pressionarmos, ele vai desmoronar. Você meio que vê as mesmas narrativas, seja no Afeganistão, no Iraque, na Líbia ou na Síria. É sempre a mesma história. É apenas uma população que odeia o governo, esperando que a gente venha libertá-la, e então o governo fraco vai desmoronar e seremos recebidos como libertadores. Sabe, basicamente a linha do George Bush. Se eu pudesse dizer aos analistas americanos para fazerem uma única coisa, embora sinceramente, mesmo que fizessem, ainda assim não aprenderiam, eu diria para lerem sobre Karbala e Ashura, os eventos que ocorreram lá e como eles influenciam a sociedade, a cultura iraniana e o eixo da resistência em geral. Mas eles não conseguem ver o mundo dessa forma. Só conseguem enxergá-lo através de sua visão de mundo estreita, marcada pelo excepcionalismo e pelo supremacismo. E, é claro, a classe Epstein, como uma classe de pessoas acima da política e dos políticos, é outra questão completamente diferente. Eles são incapazes de aprender, mas se aprendessem, agiriam de maneira muito diferente em relação ao Irã. Acho que o tipo de coisa que venho dizendo ao longo dos anos realmente os irrita. Eles ficam com raiva quando eu digo isso e chamam de propaganda, mas na verdade é apenas a realidade, os simples fatos concretos. Eles simplesmente não conseguem ver, não conseguem absorver ou entender a lógica. A partir de sua perspectiva supremacista, eles descartam e chamam de propaganda. Mas a realidade é que já se passaram 47 anos e eles travaram 2 guerras. E com Saddam Hussein, isso faz 3. Pressão máxima, sanções, guerra após guerra, e mesmo assim não colapsou. Então você pensaria que alguém diria, espere um minuto, vamos repensar tudo isso. Isso não está funcionando como planejado, mas isso não vai mudar até que eles batam de frente com uma parede que é maior do que apenas esse conflito. E isso eu acho será uma crise econômica ou algum tipo de crise social interna, a qual essa guerra sem dúvida vai contribuir. Mas eu acho que a única coisa que pode mudar o Ocidente é uma grande virada histórica. E isso, acredito, vai assumir a forma de um colapso, seja uma mistura de colapso econômico, político, social ou militar, ou mais de um do que de outro, eu não sei. Mas acho que essa é a única coisa que vai trazer mudança no Ocidente, na mentalidade deles em relação ao resto do mundo. Apenas uma última pergunta breve. Sem, é claro, ter uma bola de cristal para ver o futuro, o que você espera ver hoje? Acho que a guerra continuará sendo difícil, mas continuaremos lutando. Estamos determinados. Como o general Soleimani disse certa vez, somos a nação do Imam Hussein, e é isso que somos. Portanto, veremos isso até o fim. Derrotaremos os Estados Unidos e o regime israelense. Eles terão de aceitar uma derrota estratégica. Isso terá um preço alto, mas é o único caminho possível. Não vamos aceitar subjugação ou humilhação e valorizamos nossa soberania. Não vejo outra saída. Essa será uma stare-down de uma maioria, vai se resistir. Para eles, é uma guerra de escolha, em nome da classe Epstein, em nome dos sionistas. Mas além disso, o Irã e o eixo da resistência têm uma capacidade adicional, que é a cultura de Ashura, um elemento central de todo esse eixo da resistência. E como eu disse, a marcha dos Mubayat al-Khamenei é algo que mudou a situação em toda a região. As pessoas no Iraque se comovem, as pessoas no Iêmen se comovem, e pessoas em outros lugares também. Se a guerra continuar e se expandir, isso será muito prejudicial para o Ocidente, porque dá mais força à resistência, torna mais poderosa.
Bem, obrigado por dedicar seu tempo. Sim, todos com quem eu converso sobre isso parecem concordar. Alguns acham que isso pode ser colocado na categoria de ser simpático ao Irã, outros são mais hostis ao Irã, mas todos parecem concordar que essa não foi uma guerra muito bem planejada, que provavelmente é um erro enorme. Acho que nos próximos dias isso ficará evidente para todos. Então, mais uma vez, obrigado por dedicar seu tempo. Sim, não tenho dúvida de que isso foi um erro catastrófico para Trump e para todo o projeto sionista. Mas eles estão embriagados demais para entender o que fizeram.